encargos de carreira e o PCC desta equipe que faz a diferença na educação, que envia a esta casa para apreciar e aprovar. Endossando as palavras do vereador Isael Pedro, pede às estradas que liga Santo Antônio e Carobé de Baixo estão em situação precária, que coloque a máquina patrol para fazer os serviços das estradas, pede junto ao secretário de obras e o gestor que as devidas providências nesse sentido, pois as chuvas vão chegar e o caminho vai ficar cheio de lama, e essa máquina iria ajudar bastante ao acesso das zonas rurais. Outro ponto já estão debatido é sobre o lixo em nossa cidade, na medida que pedimos melhorias para o nosso município, todos saem ganhando, principalmente a população. Nós liberamos um orçamento para que o prefeito execute as indicações as quais nós pedimos ao longo do ano, pois é dividido em 12 meses, mesmo com pouco para realizar grandes feitos, como isso vai amenizar essa situação do lixo. Mande um projeto para comprar coletores, eu acredito que nós, os 11 vereadores, vamos aprovar, mas se não pode comprar, que alugue, mas que dê uma solução nesse ponto. Outra questão são os alunos que estudam em Nazaré e Carpina. Peço que dê uma agilizada nesse transporte, pois eles precisam estudar para ter um futuro diferenciado. E nós sabemos que para isso acontecer é através dos estudos. O vereador Isael Pedro pede a parte, só para endossar o seu brilhante discurso. Vereador, sobre a coleta do lixo, o percurso que era levado o lixo para descarte legal diminuiu, haja vista que não está mais indo para Botafogo e sim para uma localidade próxima da cidade de Aliança, Pernambuco. Portanto, como está mais perto do nosso município, deveria agilizar e não demorar tanto para realizar essas coletas nas ruas de nossa cidade. O vereador André Pacheco da Silva retorna sua fala e afirma que não sabia desse descarte na cidade de Aliança. Agora fica mais fácil de realizar as coletas de lixo, podendo passar mais vezes em várias ruas. Peço ao senhor prefeito que, como o senhor vai muito ao Palácio do Governo, fale com a governadora para fazer essa estrada que liga Itaquitinga a Xande de Sapé, a pista que liga Itaquitinga ao presídio. Até agora, aqui no município, não vi nada sendo feito aqui pelo governo estadual. A terceira inscrita foi a vereadora Josiete Virgínio da Silva. Boa noite, quero agradecer a Deus por mais uma sessão. Cumprimento a mesa diretora em nome do presidente Valdeci Barbosa, a todos os nobres presentes, aos professores e a todos que nos assistem pelas redes sociais. Minha fala hoje é para agradecer pela conquista da Casa Azul. Colocamos um projeto e ele finalmente vai sair do papel. Estamos felizes por isso. Também pelo projeto da construção de uma base do SAMU, e foi tirado do papel. Já está sendo construída. Depois de muito tempo está sendo realizado. Sobre o projeto que eu coloquei semana passada, no qual foi apresentado para a categoria dos professores, onde eu peço ao nosso gestor, com a justificativa de valorização dos profissionais de educação em condições indispensáveis para a melhoria da qualidade do ensino. Em nosso município, os contratados desempenham funções fundamentais na escola e não podem ser tratados de forma desigual. O pagamento do piso, e faço uma observação para aqueles que recebem de janeiro a janeiro, porque muitos deles têm suas necessidades e ficam esse mês sem receber. Então, espero que esse projeto seja aprovado, ele bem extenso, mas espero que olhem com cuidado. Infelizmente, eles param porque temos férias, mas as contas chegam. Com isso, agradece a oportunidade. O quarto vereador inscrito é o vereador Givanildo Vicente de Araújo. Saúdo a todos com uma boa noite e as pessoas que estão na rede social nos assistindo. Hoje não poderia deixar de cumprimentar a educação do município, os professores nos prestigiando na nossa cidade de Itaquitinga. Sabemos que os professores vêm humildemente e gostaria de fazer essa pergunta ao gestor. Qual foi a pedra que os professores jogaram na cruz? E vejo que todo ano faz essa maior dificuldade para se regularizar. O que eles têm de direito, imagina se não estivesse.
Quando a vereadora Josiete Virgínia da Silva mencionou os professores contratados, Deus livre que os professores contratados chegarem nesta casa e falar algo para ele. No outro dia, a carta de euforia já está nas mãos. Sabemos que os professores aposentados vêm para cá. Outros professores efetivos, eles não têm medo. Assim como o vereador Givanildo Vicente não tem medo de representar os professores. Não podemos deixar de falar do projeto de lei. Esse projeto de lei, o mesmo foi aprovado nesta casa e eu não estaria nessa casa no ano de 2009, quando o ex-prefeito Dr. Giovanni de Oliveira executou quando dava direito aos estudantes de Itaquitinga estudar nas universidades fora da cidade. Não temos nada para oferecer da educação para a nossa cidade. Sabemos que a lei está registrada nessa casa do Poder Executivo, que me entriste de fazer a cobrança e ver alguns alunos vêm pedindo para nós dar força, principalmente os alunos de Xantos a pé, têm perdido aulas e ver a dificuldade do transporte. Chegando ao meu conhecimento que é falta de motorista, sabemos que o gestor não prioriza os profissionais dessa cidade. Sabemos que vários profissionais, os motoristas que entregaram o cargo público contratado, devido ao valor do salário não condiz com a realidade, porque o gestor só paga um salário mínimo com desconto. Mas nós, vereadores, vem cobrando nessa casa para que venha fazer o reajuste desse povo que tanto estudaram. O que me entristece é ver a dificuldade desse jovem que sai de Itaquitinga, querem ter um futuro brilhante e buscar um mercado de trabalho, algo melhor que possa sobreviver no futuro. E nem sequer esse gestor não quer a dignidade e respeitar os alunos da nossa cidade, zona rural. Quando o vereador André Pacheco da Silva, quando mencionou sobre as estradas, acredito que essas estradas não vão ser resolvidas. Se nós observar na Rua do Sol, está a máquina da prefeitura consertada faz mais de 30 dias, que está interditada, aguardando o pagamento do mecânico. Assim, quem vai sofrendo são as pessoas da nossa cidade e zona rural. Mas existe uma máquina da prefeitura consertada e faz mais de 30 dias que o gestor ainda não pagou o conserto da máquina. Parabenizando o gestor que há 11 quilômetros está ao lado da gente. O nosso amigo Albino da Clique tem disponibilizado o dinheiro público atendendo à demanda das crianças em condado. Sabemos que na gestão passada foram votados e assinados nesta Casa Legislativa um pouco mais de 18 milhões de reais para a educação do município. Itaquitinga não ganhou nada. Me sinto envergonhado em dizer que a nossa cidade, cada dia, principalmente na educação, é vergonhoso. Para nós que vivemos aqui, não vou ser covarde com nenhum munícipe itaquitinguense. Passo só 4 anos nessa casa, mas estou aqui para defender o povo de maneira coerente, de maneira verdadeira. Estou ao lado com vocês, são de vocês que o meu salário é pago. Hoje muitas mães de Itaquitinga me procuraram querendo saber de uma satisfação do vereador para saber se realmente vão ser entregues os kits escolares das crianças. Vereador, aqui não temos informação da secretaria. É lamentável que Itaquitinga cada dia vão passando tendo dias ruins por causa da incompetência desse gestor. Sabemos que é um ano eletivo, um ano onde os políticos vão pedir votos nas casas de vocês, que se conscientizem na hora de votar. Não aguento mais ver tanta cidade sendo progredida, a nossa cidade regredindo. Somos cidadãos itaquitinguenses, Deus me deu essa voz para representar o povo. Assim, esse vereador vai representar o povo até o ano 2028, cobrando desse gestor melhoria referente à indicação sobre a reforma do mercado público, que é uma vergonha na nossa cidade. Ver no cartão postal, ver tantos milhões de reais que é destinado para a obra, mais de 8 milhões de reais. Essa casa aprovou o ano para gastar na obra. Não vimos nada. Ainda esse ano ele teve outro orçamento, o qual estimou para ser gasto 8 milhões de reais com obras. Nunca vi gostar tanto de festa. Quando é para fazer o básico dos básicos, é muita dificuldade, principalmente dos órgãos públicos. A saúde do nosso município, o senhor presidente Valdeci Barbosa de Araújo agradece a todos os profissionais
da Educação e diz que vamos analisar esse projeto dos professores. E não havendo mais nada a tratar, o seu presidente deu por encerrada, lavrando a presente ata, que após lida e votada, será assinada por mim, secretária Maria José Mendes de Lima, pela mesa diretora e pelos vereadores presentes, sala das sessões da Câmara Municipal de Itaquitinga, em 12 de março de 2026. Registrar aqui a presença do vereador Irã Martins. Após a leitura da ata da reunião dia 12 de março de 2026, irei submeter em votação. Quem for de acordo, fique como está. For ao contrário, fique à vontade para se manifestar. Senhor presidente, só fazendo uma observação, a lei do PCC foi aprovada em 2009, aí no caso aí foi escrito 2019, só para fazer uma correção. Ok. Aprovado por todos. Agora iremos para a matéria que serão apresentadas. Peço ao primeiro secretário que lê o requerimento de informação número 001/2026. Gabinete da Presidência, requerimento de informação número 01/2026, ementa, requer informações e documento comprobatório ao excelentíssimo senhor prefeito do município de Itaquitinga acerca das medidas administrativas, técnicas e sistêmicas adotada para o cumprimento da resolução TCE número 302/2025, visando a execução das emendas parlamentares impositivas para o ano 2026. Excelentíssimo senhor prefeito do município de Itaquitinga, Pernambuco, a Câmara Municipal de Itaquitinga, por intermédio de seu presidente, que subscreve, no uso de suas prerrogativas constitucionais, legais e regimentais, fundamentado no dever do Poder Legislativo em fiscalizar o ato do Poder Executivo. Artigo 31 da Constituição Federal. Vem requerer as seguintes informações e providência. Primeiro, da justificativa, considerando que a Lei Orgânica Municipal, a Lei de Diretriz Orçamentária, LDO, e a Lei Orçamentária Anual, a LOA, do exercício de 2026, consagra o caráter impositivo das emendas parlamentares, sendo sua execução um dever constitucional da administração pública municipal. Considerando que o Supremo Tribunal Federal, nos autos da ADPF, número 854, e o Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, por meio da resolução, estabelece critérios rígidos e transparência e rastreabilidade como condição prévia inafastável para o pagamento de emendas parlamentares. Certo do atendimento deste requerimento, em respeito a um princípio republicano da harmonia e independência dos poderes, reitero o protesto em cima e consideração. Peço ao primeiro secretário que leia o requerimento número 23, 24, 25/2026, de autoria do vereador Aderito Jaime Neves. Assunto: realização das lombadas e finalizações. Eu, Aderito Jaime Neves, vereador desta Casa Legislativa, após ouvido o plenário e cumpridas as formalidades regimentais, requer à mesa que, após os trâmites legais, seja encaminhado um veemente apelo ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, Patrick José de Oliveira Moraes, junto à Secretaria de Obras e Serviços Públicos, para que sejam implementados com o máximo de urgência as seguintes ações. Primeiro, repintura e manutenção das lombadas existentes nas principais ruas e avenidas do nosso município, garantindo a sua visibilidade e eficácia na redução da velocidade dos veículos. Segundo, implantação ou revitalização das sinalizações de travessia para pedestre, faixas de pedestre, especialmente nas proximidades de escolas, postos de saúde e áreas de grande fluxo de pessoas, visando a segurança dos munícipes. Justificativa: a presente indicação é fundamentada na premente necessidade de garantir a segurança no trânsito em nosso município. A falta de visibilidade das lombadas, seja pela deteriorização da pintura ou pela ausência dela, e a precariedade ou a inexistência de faixas de pedestres adequadas, tem sido motivo de preocupação constante da população. A repintura e a devida sinalização não apenas cumpre as normas de trânsito vigentes, mas, acima de tudo, previne acidente, protege pedestres e
especial crianças, idosos e pessoas com mobilidade reduzida, e contribui para a fluidez e a segurança de todos que utilizam nossas vias, contando com a sensibilidade do Poder Executivo para atender a esta demanda urgente que reflete o anseio da comunidade por um trânsito mais seguro e organizado. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Itaquitinga, em 18 de março de 2026. Aderite Jaime Neves. Assunto: revitalização da Praça São Sebastião. O vereador Aderite Jaime Neves, no uso de suas atribuições legais e regimentais por meio de seu gabinete, vem respeitosamente à presença de Vossa Excelência, após ouvido o plenário e cumpridas as formalidades regimentais, indicar ao excelentíssimo senhor prefeito do município de Itaquitinga que determine à Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura e Revitalização a revitalização da Praça São Sebastião, Praça Central, localizada na Rua da Pátria deste município. A presente indicação contempla as seguintes ações: implantação de cascatas decorativas com aproximadamente 80 centímetros de altura, utilizando sistema de reaproveitamento de águas pluviais, construção de uma via adequada para a caminhada com acessibilidade, instalação de câmera de segurança, instalação de relógio com marcador de temperatura ambiente, implantação de academia ao ar livre, incentivando a prática de atividades físicas. Assunto: indica ao Poder Executivo Municipal a elevação da localidade de Xande Sapé à categoria de distrito. Excelentíssimo senhor presidente, o vereador Aderite Jaime Neves, nas suas atribuições regimentais conferidas pela Lei Orgânica do Município, submete à apreciação do plenário desta Casa Legislativa a presente indicação, solicitando que, após os trâmites legais, seja encaminhado o expediente ao excelentíssimo senhor prefeito do município de Itaquitinga, sugerindo a elaboração do projeto de lei para elevação à localidade de Xande Sapé à categoria de distrito. Justificativa: a presente proposta fundamenta-se no expressivo crescimento democrático e socioeconômico da localidade de Xande Sapé, que atualmente conta com uma população superior a 5.000 habitantes e um contingente eleitoral de mais de 3.270 eleitores. A elevação de vila para distrito é uma medida de justiça social e administrativa que permitirá a atração de recursos, segurança pública, saúde, educação. Peço ao secretário que a indicação número 26/2026, de autoria do vereador Isael Pedro da Silva. Eu, Isael Pedro da Silva, vereador com assento nesta Casa Legislativa, solicito à mesa diretora que, após ouvido o plenário e cumpridas as formalidades regimentais, que seja feito um veemente apelo ao excelentíssimo senhor prefeito deste município, Patrick José de Oliveira Moraes, solicitar em caráter de urgência a manutenção da iluminação na região de assentamento do Celina, localizado no Engenho Gutiúba, nesta cidade, nas mediações da piscina de Dudu, tendo em vista que o risco de assalto eleva o temor dos moradores da comunidade. Peço ao secretário que a indicação número 27/2026, de autoria do vereador Silvio Elias da Silva. Requiro à mesa que, após ouvido o plenário e cumpridas as formalidades regimentais, que seja feito veemente apelo ao excelentíssimo senhor deste município, Patrick José de Oliveira Moraes, no sentido de, junto à Secretaria de Obras, solicitar a identificação do prédio da Prefeitura com o nome e a placa. Peço ao secretário que lê a indicação número 028/2026, de autoria da vereadora Jaziele Felizmino de Lima. A vereadora Jaziele Felizmino de Lima, no uso de suas atribuições legais, vem respeitosamente indicar ao excelentíssimo senhor prefeito Patrick José de Oliveira Moraes que, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura, seja realizada uma prestação de contas detalhada acerca das reformas do campo de futebol em nosso município. Justificativa: a presente indicação se faz necessária diante da grande expectativa da população, em especial dos desportistas e comunidade que utilizam os campos de futebol, quanto à conclusão e qualidade das reformas que vêm sendo realizadas,
Considerando que o dia 1º de maio, data tradicionalmente marcada por eventos esportivos, em nossa cidade está se aproximando. Cresce a preocupação da comunidade esportiva quando há real situação dessas obras. Dessa forma, é fundamental que a gestão municipal apresente uma prestação de contas clara informando quais campos foram contemplados, o andamento das obras, os valores investidos e a previsão de conclusão. A transparência é essencial para garantir a confiança da população e assegurar que os recursos públicos estão sendo aplicados de forma correta e eficiente. Diante do exposto, solicitamos a atenção do Poder Executivo para atendimento deste importante demanda da população. Peço ao primeiro secretário que leia as indicações número 29, 30/2026, da autoria do vereador Isael Pedro da Silva. Eu, Isael Pedro da Silva, vereador com assento nesta Casa Legislativa, solicito à mesa diretora que, após ouvido o plenário e cumpridas as formalidades regimentais, seja feito um veemente apelo ao excelentíssimo senhor prefeito deste município, Patrick José de Oliveira Moraes, solicitar em caráter de urgência um ponto de apoio para recolhimento e distribuição de correspondências dos Correios na Vila de Xande Sapé, proporcionando benefícios para os munícipes daquela comunidade. Justificativa oral. Eu, Isael Pedro da Silva, vereador com assento nesta Casa Legislativa, solicito à mesa diretora que, após ouvido o plenário e cumpridas as formalidades regimentais, seja feito um veemente apelo ao excelentíssimo senhor prefeito deste município, Patrick José de Oliveira Moraes, solicitar em caráter de urgência requalificação e operação tapa-buraco na rua de acesso ao sítio de Gago do Bar até ao chafariz do Campo do Vasco, na região do loteamento do Tilba 3, proporcionando benefícios para os munícipes daquela comunidade. Peço ao primeiro secretário que leia o requerimento número 02/2026, de autoria do vereador Isael Pedro da Silva. Eu, Isael Pedro da Silva, vereador com assento nesta Casa Legislativa, solicito à mesa diretora que, após ouvido o plenário e cumpridas as formalidades regimentais, que seja encaminhado um ofício ao excelentíssimo senhor prefeito deste município, Patrick José de Oliveira Moraes, solicitando em caráter de urgência esclarecimento acerca do não cumprimento da Lei número 849/2025, que institui o Programa Municipal de Distribuição de Pescado no período da Semana Santa. Solicita-se justificativa formal para a não execução do programa no período previsto em lei. Se houve processo licitatório ou contratação para aquisição do pescado. Identificação dos responsáveis da não execução da política pública. Se há previsão de execução futura ou medidas compensatórias das famílias prejudicadas. Justificativa a não execução da referida lei configura-se descumprimento de norma municipal vigente, prejudicando diretamente famílias em situação de vulnerabilidade, razão pela qual se faz necessária a devida apuração dos fatos e responsabilização. É o mesmo. Não tem nenhuma matéria mais para ser apresentada, iremos para a matéria que irão para aprovação. Submeto em votação a indicação de número 17/2026, de autoria do vereador Aderito Jaime Neves. Quem for de acordo, fique como está. For ao contrário, fique à vontade para se manifestar. Aprovado por todos. Submeto em votação a indicação número 18/2026, de autoria da vereadora Josiete Virginia da Silva. Quem for de acordo, fique como está. For ao contrário, fique à vontade para se manifestar. Aprovado por todos. Submeto em votação a indicação número 19/2026, de autoria do vereador Silvio Elias da Silva. Quem for de acordo, fique como está. For ao contrário, fique à vontade para se manifestar. Aprovado por todos. Submeto em votação a indicação do número 20/2026, de autoria do vereador Joanildo Vicente Araújo. Quem for de acordo, fique como está.
For ao contrário, fique à vontade para se manifestar. Aprovado por todos. Submeto em votação as indicações de número 21, 22, barra 2026, de autoria do vereador Israel Pedro da Silva. Quem for de acordo, fique como está. For ao contrário, fique à vontade para se manifestar. Aprovado por todos. Submeto em votação o projeto de lei número 021, barra 2025, de iniciativa do Poder Executivo que dispõe sobre o estágio de estudantes no âmbito de administração pública direta, autarquia e fundacional do município de Itaquitinga, junto com as três comissões: Finanças, Orçamento e Fiscalização, Comissão de Educação, Cultura, Saúde e Meio Ambiente, Comissão de Redação. Submeto à votação os pareceres e o projeto. Quem for de acordo, fique como está. For ao contrário, fique à vontade para se manifestar. Aprovado por todos. Não tem nenhuma matéria mais para entrar para aprovação. Iremos dar voz aos inscritos à noite. Primeiro inscrito, vereador Sérgio. Boa noite a todos, senhor presidente, e o que vai parte da mesa aí, em nome da vereadora Lélia e todas as mulheres aqui presentes. Senhor presidente, eu vou fazer aqui um apelo ao prefeito, ao secretário de obra, se venha dar uma consertada no caminho de Santo Antônio, achando de sapé, porque os próprios trabalhadores que trabalham na usina São José realmente está sofrendo bastante o transporte para ir pegar eles lá no engenho Santo Antônio. Pedir aí que faça um apelo, dê uma ajeitada naquele caminho, quando tiver estiado, porque melhora a situação dos trabalhadores para ele deslocar ao setor de trabalho. E enchendo sapé também, porque a semana foi uma semana de choveu bastante e os trabalhadores sofreram bastante para chegar no setor de trabalho e foi muita repercussão na rede social, a população cobrando que venha dar uma ajeitada no caminho. Agora, quando estiar, né? Porque ajeitar o caminho, chovendo, fica pior do que está. Né? Quero ter esse apelo aqui ao prefeito, né? E o secretário de obra, está meu apelo aqui feito, que eles venham atender esse pedido da população do engenho Santo Antônio e Xande Sapé, Carobé também, né? Que a estrada também não é boa, é ruim. E esse apelo aqui está feito ao secretário de obra. Quero também agradecer que a população estava cobrando bastante. A bomba que queimou aqui que toca a água do Bulandi, ao assentamento aqui, infelizmente compraram a bomba nova, né? Tem de agradecer, nós cobra, mas também foi realizada, a gente tem de agradecer, e a bomba nova está aí funcionando a todo vapor. Quero agradecer ao secretário de obra que foi atender o nosso pedido e foi feito. E quero também deixar um informe. Segunda-feira começa o programa Chapéu de Palha, aqueles trabalhadores que trabalham safra 2025 e 2026, que esteja desempregado, com a sua rescisão, procura o Sindicato dos Trabalhadores Rurais para fazer o seu cadastro do Chapéu de Palha. Esse é o informe que eu tenho a dizer para vocês, e uma boa noite, e muito obrigado a todos. Após a fala do vereador Sérgio, iremos dar voz ao próximo inscrito à noite, vereadora Jazielen. Senhor presidente,
senhores vereadores, povo de Itaquitinga, subo hoje a esta tribuna para apresentar uma indicação importante para o nosso município, especialmente para os desportistas e comunidades que utilizam os campos de futebol. Com a aproximação do dia 1º de maio, cresce a expectativa da população quanto à realização dos eventos esportivos, mas também aumenta a preocupação sobre a situação das reformas dos campos. A população quer respostas. Quais campos foram os contemplados? Em que fase estão as obras? Quanto foi investido e quando serão concluídas? Por isso, esta indicação solicita ao Poder Executivo, por meio da Secretaria de Infraestrutura, uma prestação de contas clara e detalhada. Transparência não é favor, é obrigação. O esporte transforma vidas e investir nessa área é investir no futuro da nossa cidade. Mas é fundamental que a população saiba como os recursos públicos estão sendo aplicados. Seguiremos firme, cumprindo nosso papel de fiscalizar e representar o povo de Itaquitinga. Muito obrigada. Após a fala da vereadora Jaziele, iremos dar voz ao próximo inscrito à noite, vereador Givanildo. Boa noite, senhor presidente, nobres vereadores que se encontram aqui presentes nesta noite, amigos que estão aqui também, aqueles que nos acompanham nas redes sociais, meu muito boa noite, que Deus abençoe a cada um de vocês. Estamos gratos a Deus por mais uma oportunidade que Deus tem nos concedido para a gente estar aqui legislando o poder legislativo da nossa cidade, da nossa amada e querida cidade, senhor presidente. Senhor presidente, vou ser bem rápido a minha fala nesta noite, mas eu não poderia deixar, senhor presidente, de falar sobre esse projeto polêmico que repercutiu a nossa cidade, senhor presidente, falando sobre essa emenda que o prefeito colocou no ano de 2025, senhor presidente, criando este programa municipal de distribuição de pescado. E eu fui defender essa Câmara, senhor presidente, porque existiu uma atitude muito, por sinal, verídica, muito boa, da parte do Executivo, senhor presidente, em colocar este projeto para que a nossa Itaquitinga pudesse disponibilizar o peixe na Semana Santa para os munícipes itaquitinguenses, principalmente nas famílias de vulnerabilidade. Tendo em vista, senhor presidente, que a gente sabemos que a Semana Santa, elas já passaram, mas eu queria aqui, senhor presidente, deixar um recado à população, deixar um recado àquele que nos acompanha nas redes sociais, que às vezes ficam até ironizando o trabalho da Câmara dos Vereadores, e ainda teve um incompetente, senhor presidente, que foi as redes sociais chamar essa Câmara de incompetente em ter aprovado esse projeto, e eu tentei explicar, mas infelizmente não entrou na cabeça do cidadão, senhor presidente, que eu até tinha me equivocado, senhor presidente. Eu achei até que este cidadão estava exercendo o mandato de vereador na cidade, porque o mesmo, senhor presidente, disputou as eleições no Podemos e ele já se dizia eleito vereador e a vaga do Podemos era dele. Mas infelizmente ele não está exercendo, e são esse tipo de gente que às vezes não conquista o objetivo por causa até de arrogância. Mas enfim, senhor presidente, o que eu queria deixar claro à população da nossa cidade, senhor presidente, é que quando o chefe do executivo institui esse programa, traz essa emenda para esta casa fazer avaliação e aprovar, a gente sabe, senhor presidente, que é de boa valia essa tentativa de tentar melhorar
os serviços essenciais para aquelas pessoas de vulnerabilidade, senhor presidente. Nós sabemos que o gestor do município, quando traz essa emenda para essa Câmara aprovar, nós, como os vereadores, representantes do povo legítimo, de forma alguma, nós poderíamos não votar neste projeto. Mas aqui, senhor presidente, o que me traz atenção é que este camarada tinha um advogado, que eu não sei que advogado foi esse, que ensinou a ele dizer que o governo federal tinha direito de mandar dinheiro para comprar peixe. Aí eu precisei explicar, mas foi um fuzuê tão grande, senhor presidente. Mas vamos lá, senhor presidente. Quando a gente traz este projeto, senhor presidente, para mostrar às pessoas que nós, vereadores, fizemos a nossa parte, vereador Silvio, aprovando este projeto, é porque nós, vereadores, nos sensibilizamos e vimos que existem várias famílias na nossa cidade, vereador Silvio, que tem vulnerabilidades na sua vida social. E nós, vereadores, não poderíamos, de forma alguma, votar contra um projeto desse. Então, a Câmara fez o dever de aprovar este projeto para beneficiar as pessoas. Porém, senhor presidente, quando eu falo que a gente aprovamos esse projeto, eu falo que a Câmara dos Vereadores fizemos a nossa parte. Mas eu queria dizer à população que, por mais que o prefeito trouxe esse projeto para essa casa, foi aprovado, mas o prefeito não tem obrigação nenhuma de doar peixe para ninguém. Esta é a realidade. Só, vereador Silvio, que ele informa neste projeto de onde ia tirar o recurso para comprar os pescados mediante licitações. Mas o prefeito do município, a gente sabe que não tem um coração bom. Jesus tem que amolecer o coração dele, vereador Silvio da Lotérica. E se Jesus amolecesse o coração do gestor, talvez ele teria feito a licitação, tinha mostrado na transparência do município, no portal da transparência, queria comprar os pescados para doar para as famílias. Mas a Câmara, vereador Silvio, é quem mais apanha mediante a população. A gente, vereadores, fazemos a nossa parte, o gestor não faz e ele ainda sai por bonzinho. Aí é que é nó cego. Aí eu preciso, vereador Silvio, vir para esta tribuna falar que a incompetência de não ter dado peixe foi do gestor. Agora, o gestor do nosso município, vereador Silvio, ainda tem uma prerrogativa, ele ainda tem uma prerrogativa de chegar e dizer, olha, através da lei discricionária, ele tem a prerrogativa de chegar e alegar, mas ele não tem nem coragem de ir às redes sociais e dizer, olha gente, o projeto foi aprovado pela Câmara, a Câmara aprovou o projeto, elas não foram contra o projeto, mas infelizmente não tem recursos. Porque a responsabilidade deste projeto agora está no chefe do executivo executar, vereador. Este projeto foi aprovado no dia 4 de dezembro, já trazendo... vereador Silvio, você me concede a parte? Pois não. Eu acho que Vossa Excelência está equivocado quando diz que o gestor do município não deu o peixe por falta de recurso. Como por falta de recurso? Que 20 dias antes da data para se distribuir o peixe, o gestor gastou 335 mil só com festividade, só com bandas. Eu não estou aqui dizendo que não é para ter a festividade, eu sou a favor da festividade, mas sou a favor que tenha a festividade e também que tivesse a distribuição de peixe, porque o gestor pode movimentar 40% de remanejamento de uma secretaria para outra, e nesse município pode faltar qualquer coisa, menos recurso. Entrou no município no mês de abril, líquido, fora as despesas já descontadas, 3 milhões e 97 mil.
E olha que eu não estou falando de 1.965.000 que tem na conta 35206, dígito 3 do Banco do Brasil. Então não foi dado peixe porque o prefeito não que dá o peixe e não porque não tinha recurso. Muito obrigado, Ed. Pois não, vereador. Não é questão, vereador, de eu estar equivocado, porque quando ele diz aqui no artigo 6, nobre vereador, o artigo 6 diz assim: despesas decorrentes desta lei correrão a cota de dotações orçamentária própria, devendo o Poder Executivo demonstrar previamente a implantação e a cada exercício a estimativa do impacto orçamentário financeiro, a compatibilidade com o Plano Plurial PPA e a Lei das Diretrizes Orçamentárias, que é a LDO, e a Lei Orçamentária Anual da LOA, nos termos dos artigos 16 e 17 da Lei Complementar de número 101, de 4 de maio de 2020. Quando eu digo, vereador Silvio, que o gestor do nosso município pode alegar essa lei, não é que eu posso dizer que não existe recursos. A gente sabe que ainda este ano foi feita a estimativa de mais de 2 milhões de reais para a ação social, para assistência social do município, vereador, que foi justamente onde ele faz a fala dele aqui, a escrita mensagem dele no projeto, que poderia sentar com os representantes da Secretaria de Assistência Social e fazer essa licitação para comprar os peixes pescados. Vossa Excelência, só para lhe dar o valor correto, a ação social, 2.917.000 reais orçado para o ano de 2026. E sobre o que Vossa Excelência está discutindo aí, daqui a pouquinho eu vou usar a tribuna e vou explicar melhor essa parte que o senhor falou. Muito obrigado. Pois não, vereador. E a gente sabemos, vereador, que não é por falta de recursos, e sim por incompetência da parte do gestor. É incompetente o gestor desambar da cara dos munícipes itaquitinguenses, vereador Silvio, de chegar e de colocar um carro de som na rua dizendo que está construindo um futuro melhor. E às vezes a gente fica aqui nesta casa, senhor presidente, vereador Silvio, brigando, reivindicando melhorias para a nossa comunidade, e a gente vê que muitas pessoas, vereador, estavam querendo que esse peixe, este pescado chegasse na casa deles, porque eles não têm condições financeiras de ter tido. Mas quando eu falo da incompetência, mas eu trago para vocês aqui a lei discricionária, vereador Silvio, que dá direito ao gestor municipal em alegar se não vai fazer, não vai executar o projeto porque não tem dinheiro. Mas a gente sabe que não tem dinheiro, que tem dinheiro, vereador. O problema, vereador, é que com a licitação de compras de peixe, não tem como fazer os desvios. Esse aqui é o grande problema, vereador, porque fica difícil ele comunicar ao Tribunal de Contas que comprou 2 milhões de peixe. Aí não dá. Se fosse para a banda, aí era melhor fazer licitações, mas quem sofre com isso, na verdade, vereador, é a população carente da nossa cidade, que a gente sabe que são 6 anos já, não me canso de dizer nessa tribuna, são 6 anos de escassez que Itaquitinga vem recebendo no dia a dia. Já são 6 anos e a gente fica triste, lamentavelmente, vereador, porque a gente, como vereador, que ainda teve pessoas, vereadores, que tiveram, ainda vou abrir o parênteses aqui, vereador, porque teve algumas pessoas nas redes sociais que falou que a gente, vereadores, era que era para fazer diferente. Veja a incompetência, porque eu sou um vereador, eu sou vereador até 2028, vereador, mas eu não tenho papa na língua não, vereador. A papa não comeu minha língua não, porque não adianta eu chegar nesta casa aqui, vereador, e querer passar a mão na cabeça de um gestor incompetente que só tem feito maldade com o dinheiro. Quer dizer, maldade com o dinheiro não, né? Maldade com a população de Itaquitinga, porque com o dinheiro esse homem tem comprado muitos bens materiais. Mas é lamentável, vereador, a gente poder estar aqui reivindicando, cobrando, mas muitas vezes a gente quer um pouquinho de força
e a gente não encontra, vereador, porque existiu pessoas que chegaram e disseram: mas vereadores, vocês deveriam fazer a parte de vocês, doar os peixes e as assistências sociais que cada vereador aqui faz, vereador. O povo não lembra disso, né? O povo não vê isso, o povo não enxerga isso. Existe um custo para exercer esse mandato de vereadores. Então, quem tem o dinheiro, gente, vocês que estão nas redes sociais, para executar, é o gestor do município. Se ele não quer fazer, aí a gente não pode colocar, vereador, faca no pescoço dele, como diz a história, porque a lei discricionária dá esse direito dele pelo menos dizer que não fez porque não tinha recursos para executar esse projeto. Mas lamentavelmente a gente vê cada dia as pessoas de Itaquitinga. Agora mesmo, senhor presidente, existe uma promessa aí da governadora do estado de refazer agora essa pista daí. Ninguém sabe lá Deus se vai realmente acontecer de fato. E o que me deixa aqui indignado e triste é mais uma vez aqueles trabalhadores, vereadores, de Xanxapé, aqueles trabalhadores arriscados perder o trabalho, porque as empresas não querem mais colocar os carros delas, e elas estão certas, né? Um minuto. Só um minuto, vereador, e eu disse que ia falar pouco. Deixa para a próxima sessão. Mas, vereador, oramos a Deus para que Deus venha colocar sobre Itaquitinga suas mãos toda poderosa, porque pelo ser humano, com esse incompetente que está aí executando, é difícil. Meu muito obrigado. Após a fala do vereador Givanildo, vamos dar voz à próxima inscrita à noite, vereador Silvio Elias da Silva. Senhor presidente Valdeci Barbosa de Araújo, demais membros da mesa, meus pares, vereadora Lely, em qual o seu nome saldo todas as mulheres aqui presentes. Senhor presidente, eu vou tentar ser um pouco rápido no meu discurso, porque eu quero só decorrer um pouco dessa polêmica, que é esse projeto de lei 849/2025. Que esse projeto de lei, senhor presidente, nada mais é que a diretriz, o que vai ser feito e como vai ser feito. Esse projeto de lei, ele vai ser... Artigo 1º do projeto. Fica instituído no município de Itaquitinga o Programa Municipal de Distribuição de Pescado, a ser executado no período da Semana Santa, destinado à família em situação de vulnerabilidade social domiciliada no território municipal. Parágrafo único. Compete à Secretaria Municipal de Assistência Social, por meio da equipe técnica, planejar, executar, avaliar o programa na forma dessa lei. Ou seja, quem vai executar? Ação social. De onde vai sair o recurso? Ação social. E como esse recurso? A gente vira a página. Artigo 6º. A despesa decorrente desta lei ocorrerão à conta de dotações orçamentária própria, ou seja, recurso próprio, recurso do município, sem ser de emenda, sem ser de nada. O que é que acontece? O orçamento do ano de 2026, se não me falha a memória, e me corrija os vereadores se eu estiver errado, chega nessa casa no mês de outubro, certo? Quando é no mês de novembro, essa casa aprova essa lei. O que é que acontece com a prefeitura? Eles esquecem de colocar quanto vai gastar na distribuição de peixe dentro do orçamento de 2026. Companheiro Marreta Massa, quando usou a tribuna na última vez, eu não sei se Vossa Excelência lembra que eu pedi a parte quando eu estava sentado ali, e eu dizia: senhor prefeito,
secretária de Ação Social, falta 20 dias para a distribuição do peixe. Já convidou o pessoal para fazer o cadastro? Já chamaram o pessoal para começar a fazer o cadastro? Já botaram o carro de som na rua? E mais uma vez se fizeram de mudo, surdo e cego, tentando fazer com que a distribuição de peixe não acontecesse. Porém, tem aqui dizendo que é recurso próprio. Então, se é recurso próprio, se a lei está aprovada, se a Câmara deu direito ao prefeito de remanejar 40% de uma secretaria para outra, mexer do jeito que ele quer mexer, senhor presidente. E se na ação social a gente tem uma bagatela de 2.917.000, então não tem o porquê, senhor prefeito, de não fazer a distribuição do peixe. Porque a lei existe, dinheiro se tem. Só para deixar mais apetitivo o discurso, se eu olhar lá, companheiro Marreta Massa, na Secretaria Social, vai estar lá assim, Secretaria Social, assistência social para todos. Tem lá para se gastar R$680 mil. Vamos criar uma situação que o prefeito comprar 150 mil de peixe. O que o condado fez ali, 15 toneladas. Tinha atendido e estava cobertado dentro da lei. O problema é que quando o assunto for o executivo para beneficiar o povo, sempre vai ser assim. Quer um exemplo bonito? Os professores estão desde janeiro esperando o seu aumento dado e até agora o prefeito não passou ainda a porcentagem do piso salarial dos nossos professores. Sabe por quê? Porque é para beneficiar os professores. Tudo aquilo que for para beneficiar o nosso povo, esqueça da gestão. Esqueça do gestor. A cidade está cheia de lixo e isso não é de agora. E eu repito o que eu já disse no outro discurso, e o que foi que fizeram nas urnas? Elegeram o cara. Porque não está cheio de lixo desde agora não. Desde a outra gestão dele, que a cidade já estava com lixo. E aí, por causa de muitos, outros pagam preço. Ainda dando continuidade aqui ao meu discurso. Vereador Silvio, o senhor me concede um minuto? À vontade, minha Rita. A gente vê, vereador Silvio, o quanto este gestor do nosso município é esperto. Sabido é ele, que ele sabe, vereador, que 2028 mesmo não pode lançar-se candidato a uma suposta reeleição. Mas aí também, vereador, ele sabe que mediante a lei, ele não pode distribuir esse pescado no ano de 2028. Então o que é que ele faz, vereador? Ele emite essa lei, traz para a Câmara aprova, aí esse é o primeiro ano que ele já poderia ter feito as compras e ter dado pescado, vereador. Não é isso? Que essa lei foi aprovada em dezembro, como Vossa Excelência falou. Então ele vai estar apto a, em 2028, vereador, tentar dar o pescado ao povo. Se o povo quiser entender... Rita, isso ainda se resolvia muito mais simples. Era só no mês de fevereiro ou no mês de março o gestor ter mandado para essa casa um projeto de lei dizendo que esse projeto ficou fora do orçamento e que ele gostaria de incluir isso aqui dentro do orçamento de 2026. Essa casa não tinha se negado, teria aprovado. O problema é que não adianta tapar o sol com a bandeira. É simples, fraco e popular. O prefeito não deu peixe porque não quis dar o pescado. Ponto final. Resolveu a parada. Essa é a grande realidade. Mas, senhor presidente, eu quero aqui reforçar para dizer mais ainda que, como foi dito, que não tinha dinheiro, entrou no nosso município no mês de abril 3.097.000. Fora uma conta do Banco do Brasil, a conta 35206/3, que tem lá 1.965.000. Mas aí não se tem dinheiro para pagar o aumento dos professores. Mas aí não se tem dinheiro para dar o pescado na Semana Santa. Porém, se tem dinheiro para se gastar com festividade. E repito, não sou contra a festa, mas que faça o básico. Que nem isso está sendo feito no nosso município. Quero aqui, senhor prefeito, aproveitar o embalo, já que a prefeitura está estampida de dinheiro, para pedir um favor a Vossa Excelência. Existe um projeto de lei
que é indicação do companheiro Vavazinho, que Vossa Excelência mandou o projeto aqui, que se chama Bolsa Catador. Que é aquela Bolsa Catador, senhor presidente, que o senhor na época falou com ele mandou o projeto aqui, e os catadores de reciclagem, eles tinham direito a uma cesta básica e, se não me falha a memória, uma renda de R$400. E isso acabou. Porém, o lixão está fechado e os nossos catadores de reciclagem continuam catando reciclagem. E a gente precisa ajudar eles de forma direta ou indireta. Então, senhor prefeito, eu peço ao senhor encarecidamente, volte novamente para essa casa o projeto da Bolsa Catador, para que possa atender os catadores de reciclagem. Pois não, presidente? Sei da parte, nem o que é dos coletores de reciclagem me procurou essa semana, iria falar no final da minha falagem que o senhor falou, eu vou complementar, né? Eu acredito, vereador, que ele não precisa mandar novo projeto, como a lei já está aprovada, está apto a dar, né? Isso, me desculpe. Muito bem, parabéns, presidente. Que é 6 meses. Melhor ainda. 6 meses, ele pode dar 6 meses o auxílio durante um ano. Cada ano dá 6 meses. Agora, só que o projeto ele mandou com a opção dele lá, né? Pronto. Dá se ele quiser, mas se está apto a dar já. Se ele quiser dar, pode dar. Então, como está apto a dar, eu vou pedir à secretária dessa casa que faça uma emenda no projeto, por gentileza, para que não seja 6 meses, seja um ano para os catadores de reciclagem, porque ninguém come 6 meses e passa 6 meses com fome, não. Senhor presidente, eu acredito que por hoje é só o que me resta. Que Deus abençoe a todos vocês que estão aqui presentes, que Deus abençoe a nossa Itaquitinga, que nunca deixe de estar com a mão estendida. Pois não, presidente? E até me lembro que a gente pediu a eles para esperar mais um pouco para robustar mais o projeto, para beneficiar mais eles, só que não quiseram, né? Não, vote logo. Infelizmente ficou do jeito que estava lá o projeto, que a gente não teve tempo de implementar o projeto, colocar emenda para melhorar, para amarrar mais o projeto, né? Eles pediram, veio na sessão e pediu para a gente colocar para aprovar logo o projeto. Pronto, mas vamos lá, vamos sentar e vamos melhorar. Vereador, pois não? Antes do senhor concluir, só para o senhor relembrar aí, o pessoal que está interagindo, que talvez a gente dê um acostozinho agora, o outro projeto que foi aprovado do kit natalino, para que não passe em branco também, né, vereador? Eu quero agradecer a Vossa Excelência por me lembrar e já dar um recado direto ao nosso prefeito. Senhor prefeito, quando o senhor mandou para essa casa o pescado, o senhor mandou também o kit natalino de final de ano. Então, para não acontecer no final do ano o que aconteceu na quaresma, manda um projeto de lei pedindo para incluir ainda no orçamento de 2026, para que no final do ano, aquela família carente possa adquirir a sua cesta natalina. Senhor presidente, eu também coloquei um requerimento, só para terminar que eu esquecendo. Senhor prefeito, eu coloquei um requerimento nessa casa pedindo para o senhor fazer uma placa e botar na prefeitura, Prefeitura Municipal de Itaquitinga, porque eu não aguento mais estar nessa Câmara e o pessoal chega, aqui é a prefeitura? Aqui é a prefeitura? Não, aqui é a Câmara, a prefeitura é lá embaixo. Então, senhor prefeito, é uma placa que a gente está botando, só para a gente saber que existe prefeitura, porque para saber que existe prefeito, está difícil. Senhor presidente, meu muito obrigado. Após a fala do vereador Silvio Elias da Silva, vamos dar voz ao próximo inscrito na noite, vereador Irã Martins. Alô? Boa noite, senhor presidente, senhores e senhoras vereadoras, demais presentes que hoje estão aqui pessoalmente, ao pessoal de casa também que nos assiste através das redes sociais, meu muito boa noite. Minha fala nesta noite é uma continuidade a das pessoas dos vereadores que já passaram por aqui, porque ultimamente nós, vereadores dessa casa, estamos sendo muito criticados e cobrados pela população, e claro que não tiro o direito da população, porque eles estão no seu direito de cobrar aos seus representantes os serviços básicos, pelo menos os serviços básicos
que deveriam ser ofertados pela prefeitura. Para ser bem rápido, com relação a essa questão da distribuição do peixe, e para ser sucinto, porque quanto mais a gente fala, mas tenta explicar e não lê o projeto, termina confundindo a cabeça das pessoas. Com relação a esse peixe que tanto é falado, o que aconteceu foi que ano passado, finalzinho do ano passado, o prefeito mandou um projeto de lei para esta casa, em que tratava-se do Programa Municipal de Distribuição de Peixe, que deveria ser distribuído na Semana Santa para aquelas famílias que estão em vulnerabilidade. E até então, o peixe, e por que não dizer, o peixe não foi distribuído. Nós queremos informar a população que quando vem um projeto para esta casa, que é para beneficiar a população, claro que nós vamos aprovar. Agora, para deixar bem claro que a execução desse projeto, ou de qualquer outro projeto, é do prefeito, é do poder executivo do nosso município, que, como já foi falado aqui pelos colegas anteriormente, esse peixe deveria ser distribuído através da ação social, certo? E aí cobramos ao prefeito, mas infelizmente, assim, o peixe não foi distribuído. Então, nosso papel aqui, enquanto vereador, é fiscalizar, é cobrar. Agora, quem tem que executar é o poder executivo, é o prefeito, porque é de lá que sai a verba. Esta casa não pode, fazer despesas. Quem tem que fazer despesas, até mesmo porque o dinheiro vem, é o prefeito, seja o prefeito atual, seja qualquer prefeito, mas ele é que tem que executar. Então, para deixar bem claro, quer dizer, o dinheiro existe, certo? Mas deixando bem claro que nesse projeto que veio para cá, não se tratou de valor, porque tinha gente questionando quanto foi. Não, esse dinheiro ia sair da ação social. E como já foi dito aqui anteriormente, assim, a ação social tem dinheiro. Se quisesse executar o projeto, teria dinheiro para fazer isso aí. Vereador, me conceda a parte. Pois não. E pelo meu entendimento, até porque não poderia vir um valor no projeto, porque de acordo com Bolsa Família, o pessoal que é de baixa renda, não tinha como controlar esse valor, né? Porque poderia, um exemplo, poderia ter 100 pessoas no mesmo projeto, aí próximo ano poderia ter 120, 130, como é que ele ia saber quanto iria gastar? E também não poderia saber também o valor do pescado, né? Que pode oscilar o preço. Exatamente, vereador, exatamente, presidente. Então, para deixar bem claro para a população, porque aqui nós estamos para aprovar qualquer projeto que seja em benefício da população, certo? Agora, para executar, cabe ao prefeito, certo? Mas a cobrança, senhor presidente, que tem sido feita pela população, não é somente pelo peixe, pela falta do peixe, que não foi distribuído na Semana Santa. Nós cansamos aí de estar sendo abordado na rua, quando andamos, com relação à unidade mista. Falta medicamento simples. O básico do medicamento falta na unidade mista, certo? Tem pessoas que vai lá, nos cobra, certo? Uma dipirona não tem para se tomar. Então, assim, ano passado, finalzinho do ano passado, essa casa aprovou aqui uma suplementação, uma verba extra, de aproximadamente R$1.900.000, certo? Então, assim, não se justifica, assim, a pessoa chegar na unidade mista e não ter um medicamento, um comprimido, uma coisa simples, uma coisa básica, certo? E isso aqui não é uma crítica, porque, como nós sabemos, assim, eu sou situação, mas não é porque eu sou situação que as coisas existem, as coisas acontecem de errado e a gente tem que baixar a cabeça. Eu acredito que a partir do momento que nós estamos aqui cobrando uma posição do prefeito, isso só faz abrir os olhos dele para que ele realmente, assim, consiga cumprir com o mínimo das obrigações. A exemplo do que nós tratamos aqui em situações passadas, com relação ao lixo. A cidade hoje
assim, por onde a gente passa, é um lixo desgraçado, o povo nos cobrando, certo? Então, o que é que falta para se regularizar a situação da coleta de lixo na nossa cidade? Não sei o que está faltando, porque a gente sabe que falta de verba não é. Eu acredito que tem que haver um planejamento para que realmente a coisa aconteça de verdade. E não a gente, olha, outro dia desse o pessoal estava ligando para mim, porque, não, o lixo está sendo carregado no tratorzinho, que não pode. E a gente sabe que não pode. Cadê os coletores? Se não tem coletor suficiente, contrata. Contrata quantidade de coletor, terceiriza esse serviço, para que a coisa realmente aconteça de verdade. Certo? Além do mais, a gente tem recebido diversas cobranças com relação ao Cunha Rabelo, que os alunos deixaram assim, de estudar por falta assim, de cadeira. Uma coisa que as aulas se encerram, acredito, o ano passado se encerrou entre o mês de novembro, e de lá até cá, eu acredito que dava para se fazer um planejamento para que realmente, quando começasse esse ano letivo, tivesse as cadeiras nas escolas. Quero aqui também chamar a atenção do prefeito Patrick com relação aos banheiros das escolas. Porque o que as pessoas têm dito e a gente tem recebido fotos é que realmente está difícil das crianças, dos alunos chegar lá e usar esse banheiro. Outro ponto também que eu quero deixar aqui, sim, quero reforçar as palavras do nosso colega Sérgio, vereador Sérgio, com relação às estradas, principalmente essa que liga Itaquitinga a Xande-Sapé. E eu torço para que realmente, como a governadora falou, e aqui eu só acredito vendo, que realmente essa estrada que liga Itaquitinga a Xande-Sapé, ela aconteça. E a gente sabe que ela tem que acontecer antes das eleições, porque não adianta iniciar e deixar e acontecer o que aconteceu no governo passado. Fizeram uma gambiarra aí, na estrada que liga Itaquitinga a Xande-Sapé, foram para lá, bateram foto, ou para a estrada saiu a pista. Hoje a situação está pior do que estava. Então, assim, não me venha aqui iniciar em cima das eleições, somente para dizer que iniciou e não concluiu, porque se não concluir até as eleições, não termina. Não termina. E não adianta também jogar uma aguinha por ali por cima, uma pichazinha por ali por cima para dizer que fez, né, para tentar enganar a população, como fizeram quando fizeram essa pista que liga Itaquitinga a Xande-Sapé. Então, eu acho que a gente já tem um exemplo da coisa que realmente não funcionou, e dessa vez a gente não vai apanhar novamente. E comece, governador, comece, Raquel Lira. Porque não adianta depois botar a culpa na chuva. Choveu, não teve como fazer. Aí essa coisa aí a gente já está escaldado de saber disso aí. Não adianta. Para outro ponto aqui, eu quero pedir aqui ao prefeito, encarecidamente, assim que sente com os professores, como também já foi falado aqui, para que resolva a situação desse piso salarial, resolva esse impasse. Sentem, realmente cheguem numa decisão, assim, chegue no consenso, para que a coisa realmente seja definida e que os professores possam receber os seus salários. Já deveria ter recebido desde o mês de janeiro. O que é que falta? Eu acredito que se existe uma lei, se a coisa é clara, então não tem por que gerar tanta dúvida, porque nós já estamos no mês de abril e até o momento essa situação não foi definida. E no mais, eu quero deixar aqui um aviso aqui, que interessa aos ex-funcionários do Grupo João Santos, especialmente aos trabalhadores na usina Santa Teresa. Dia 15 de abril, nós vamos ter uma audiência com o desembargador lá em Recife, no Fórum João da Bezerra, certo? Onde lá vai estar representantes do Grupo do João Santos, os advogados representantes dos reclamantes e o desembargador, para tentar mediar e definir, certo, o pagamento daquelas pessoas, inclusive este vereador que vos fala, que foram desligadas, e até o momento o grupo só fez mascarar a situação,
fazer um plano de pagamento e com valores irrisórios para o que quem trabalhou uma vida inteira tenha direito. Então, minha gente, é dia 15 de abril, vamos estar lá em Recife, no Fórum João Bezerra. Enquanto mais gente for, é importante. O pessoal tinha até me pedido, senhor presidente, para conseguir um ônibus aqui, mas aqui da cidade, porque para levar pessoas daqui, mas infelizmente eu falei, a resposta que eu tive foi que não tinha condições de ceder o transporte, porque os ônibus iam atender outras situações. Então, minha gente, a gente vai ter que ver realmente uma forma, fazer uma cotinha, alguma coisa nesse sentido, porque eu fui informado pela prefeitura que não tinha transporte para levar essas pessoas que trabalharam a vida toda na usina Santa Teresa e que até hoje estão aí me ligando e lutando para receber o que é de direito. No mais, muito obrigado e até a próxima. Após a fala do vereador Irã, vamos dar voz ao último inscrito da noite, o vereador Isael Pedro da Silva. Senhor presidente, o qual em seu nome eu cumprimento a todos os vereadores, senhoras e senhores, a todos vocês uma boa noite. O que me traz aqui, eu gostaria de cobrar aqui do município a manutenção das iluminações públicas em algumas vias, e aqui eu quero reforçar nas proximidades da piscina de Dudu, ali no assentamento da Orcelina. Também eu quero cobrar aqui do executivo a manutenção de uma rua que sai ali do sítio de Gago do Bar, que vai até o chafariz do Campo do Vasco. Está havendo degradações, calçamento estourando, e algum trecho ali se passou um cano da Compesa há muitos anos atrás, e a rua continua da mesma forma que se passou. O que a gente solicita é a manutenção da iluminação, dos calçamentos e também da iluminação pública. Quero também aqui, reforçando o meu antecessor, o que ele fez aqui, a cobrança da coleta seletiva de lixo, no qual a gente tem a informação, companheiro Irã, excelentíssimo vereador Irã, que a coleta de lixo, a coleta do município não é mais transportada para Botafogo, e ela é transportada para um local ali próximo do município de Aliança, no qual de lá carretas que fazem esse transporte. E isso quer dizer que não existe mais aquele percurso longo que o município justificava, que o percurso era longo e não tinha como dar cobertura suficiente. Hoje a gente sabe que o percurso é muito mais próximo e assim não justifica hoje as ruas em alguns setores estar coberta de lixo. Eu quero aqui também falar sobre a Lei 849/2025, que fala da distribuição de pescado. A gente sabe que alguns argumentos do gestor é que não se tinha distribuição de pescado nos anos anteriores, porque não tinha uma lei atualizada e o Tribunal de Contas tinha feito algumas multas, algumas solicitações, cobrança com relação a essa distribuição. Alguns municípios, no passado a gente sabe que era distribuído peixe, 1 quilo de feijão, às vezes coco e outros ingredientes. Alguns municípios hoje só distribuem o pescado. Eu acredito que seja uma orientação do Tribunal de Contas para seguir ainda a tradição. Não é uma lei obrigatória, mas se o gestor encaminhou para esta casa, no ano passado, a lei regulamentando, a gente esperava que tivesse essa distribuição para os nossos municípios, aquele que se enquadra nos critérios. A gente sabe que é feito um cadastro na ação social e aquelas famílias que são beneficiadas, que têm um cadastro único, através desse cadastro seria feita a distribuição. Lamentável, nobre vereador Silvio, que não foi feito, e os demais aqui, a distribuição para essas famílias. A gente aí, o protocolo tem um requerimento,
solicitando do gestor explicações por escrito formal para esta casa, para que a gente possa repassar para a população. Quero também aqui registrar a presença de um amigo, João Paulo, que está vindo de Itamaracá, aqui visitando o município, no qual tem famílias aqui no município, também tem serviços prestados. No mais, uma boa noite e agradeço a todos. Após a fala, o vereador Israel Pedro da Silva, não tendo mais escrito na noite, irei dar a sessão por encerrada. A próxima reunião será próxima quinta-feira, no dia 16 de abril.